eu passei por umas escolhas pessoais difíceis e eu estava triste. Como qualquer pessoa fica, estava triste, aí chorei, tive meu ataque de pelanca cósmico, que eu falo, sabe? De resmungar, de falar, não acredito que eu estou passando por isso e companhia. Um dia. No dia seguinte, sabe o que ele falou para mim? Que eu tenho que conter o meu eclipsamento. Sabe essa variação de humor que todos nós às vezes Ah, temos? sim, E claro. realmente eu tava. Eu olhei e falei, nossa, faz sentido. Aí no dia seguinte eu já tava, cabeça no lugar, foco no trabalho e vamos que vamos. Uhum. O teu anjo, como que ele é? O meu, para mim, é uma luz só. Ele se Só uma luz, apresenta, é uma só uma, bola é de uma luz. presença, assim. O que eu sinto é como se Ah, fosse uma presença muito forte. A energia dele especificamente é meio azulada, tá? tá. E uma frequência de luz com um som específico, assim. Ele tem uma frequência de som, que é como se fosse uma voz. Quantos extraterrestres te acompanham? Você falou de um do Em lado geral, direito. eu ainda tenho o Arcturiano, que sempre estão comigo. Arcturiano, uma Alpha Centauri, essa muitas pessoas acabam vendo ela. Eu sempre falo Alpha Centauri, mas eu já posso falar que ela é Yin, né? Uma consciência feminina, Alpha Centauri. O felino, que está sempre junto. Agora, o Carian, que fica perto, um Pleiadiano, que também me ajuda em alguns processos. Esses são sempre os que estão mais próximos agora. Eu ganhei mais dois desde a primeira vez, Ó, que que é legal. o Carian e o Pleiadiano, Tá porque eu não junto. trabalhava com frequências pleiadianas, aí eu comecei a trabalhar, então eles se Eles aproximaram. começaram a ficar. Que legal. E aqui a gente estava falando, antes de começar, do nosso querido livro, né? Que tem o nosso livraço aqui do Aliens Entre Nós. A Cíntia falou que pede para não ver os insetoides, que são esses aqui, que ela julga feios e Não, eles são horrorosos. maravilhosos, assim, gente, energeticamente falando, em tecnologia, eles são fantásticos. Só que para mim, que tô humana, eu tenho um pouquinho de aflição de Eles ver. fazem barulhinho, assim. Não, é porque eles têm um pouco desse aspecto de grilo gigante. Uhum. Eles são bem parecidos. É engraçado que sempre que eu trato alguém que trabalha com apometria, eu vejo insetoides juntos. Porque os insetoides, eles têm tecnologias muito avançadas, principalmente para ajudar. Sabe quando faz aquele desdobramento de corpos? É, E que tem algum problema no desdobramento e depois tem que reencaixar? A tecnologia deles é a melhor nesse sentido. é. E eles acabam atuando muito com quem faz apometria ou apoios em centros espíritas, centros espirituais que trabalham com desobsessão e companhia, eles apoiam demais. Ah, legal. Os insetoides, quem diria, né? É porque a gente imagina o inseto como uma coisa ruim. É, Só que eles não são, tá? são A bons. grande maioria deles são benevolentes. Teve alguma coisa que aconteceu na sua vida que você se assustou demais com algum extraterrestre? Muito assim, que você falou, meu Deus, isso eu não quero mais de jeito nenhum. Eu assusto toda hora, né? Ah, Eu sou de muito fato. Não, mas você medrosa. já tá um Não, pouco assim, mais. susto de medo, de coisas ruins. É, Eu vejo muita coisa ruim também, né? Mas porque eu trabalho com limpeza. sim. Então eu acabo sofrendo ataque, às vezes, de seres mais pesados. Mas o que que é legal? Os seres mais pesados, eles negociam. Eles tentam ludibriar. Eles são mais elegantes, eu diria. Eles não são tão violentos, eles são mais elegantes. É. Mas às vezes são muito assustadores, assim, para nossa consciência humana. A maioria das pessoas não teria medo. Eu que não assisto nem filme de terror, Hum, eu tenho. Aparecer coisas muito. É que na hora que eu estou trabalhando, é como se eu percebesse a proteção, então eu não tenho muito receio. Mas com os benevolentes, eu assusto direto. o que que é? Esses seres que trabalham comigo, por Mas exemplo. o que que eles fazem pra te assustar? É porque eu não gosto de ficar assim conectada vendo o tempo inteiro. É. Porque eles são grandes. Mas eles ficam, Cíntia, isso é, ai, é Não, é isso mais ou assim? menos isso. Vou dar um exemplo, que para você rir da minha cara. Há umas 3 semanas atrás, eu estava recebendo uma ferramenta. Lembra que eu canalizo? Então, eu recebo ferramentas, é como se elas entrassem pelo meu corpo astral, para eu conseguir trazer as informações. Então, às vezes, eles vão ajustando o meu campo energético com algumas ferramentas também, para eu conseguir receber informação. Eles tinham me falado que eles precisavam colocar uma ferramenta, um artefato na minha cabeça. Eu falei, tá bom. Uma antena, né? Eu brinco que é o cocar cósmico. E aí, eles pediram aquele minuto de meditação, de tranquilidade, para eu entrar naquele estado que eu consigo receber, para eles conseguirem trabalhar.
Eu que sou aceleradinha um pouquinho, meu eu sim já é um pouquinho acelerado, eu tava lá assim, plena, recebendo a ferramenta. O que que eu fiz? Voltei e abri o olho. Conforme eu abri o olho, eu vi aqueles seres dourados, porque esses específicos eram dourados e de uns 3 metros de altura, mexendo na minha cabeça. O que que eu fiz? Dei um grito e saí correndo. Isso que Bom. eu trabalho com eles desde 2010, né? Eu É. tenho contato desde 2010. Dei Ah! um grito e saí correndo. Conforme eu saí correndo, eu já saí correndo e comecei a dar risada de vergonha. Eu falei, gente, como que pode ser tão assustada, tão medrosa, nessa altura do campeonato? Aí o que que eu fiz? Voltei, que eu tinha corrido pro quarto. Fugi, né? Até hoje eu fujo de espírito, eu brinco. Agora eu fujo de seres, né? Corri pro quarto, conforme eu voltei, eles estavam lá, assim, ainda, gigantes. Aí eu sentei de novo onde eu tava, esperei eles terminarem, sabe, com aquela cara de quem fez arte no primário, no É, colégio, no ginásio, sabe? Tomou bronca do do professor. professor. Mais ou menos essa cara. Então eu ainda assusto. Dependendo, porque por mais que eu reconheça a energia, eu percebo que eles são amorosos. Eu nunca estou esperando ver um ser de 3 metros de altura, 2 Ah, metros de não. altura. Às vezes são umas mãos, uns dedos enormes, assim. Então é assustador às vezes. Ah, A gente não é está normal, é uma preparado. reação do ser humano, né? Por mais que você esteja Hum, acostumada, fale, não sei o quê, você abre o olho, vê um totem gigante assim, você fala, sai da maluco, eu vou um sair gigante. correndo daqui. Primeiro eu corro, depois eu olho, sabe? É Depois eu sempre a vejo, minha né? regra. E eles são assim, não, eles avisam que agora eles dão. Eu tenho essa consciência de que vai chegar a Uhum. informação para eu entrar num estado mais tranquilo, meditativo, ou para já me preparar com papel e companhia para fazer a canalização.